Capítulo 336 O Portal. Lá, na escuridão, um vasto mirante foi construído na parede da torre, alcançando quase o centro da estrutura gigantesca. Em sua superfície, pilares quebrados de mármore foram cobertos pelas sempre presentes listras de coral carmesim. Eles levaram a um tablado circular, com um largo anel de ferro submerso em sua superfície de pedra. Ao redor do anel, um belo padrão de runas cintilava com uma luz familiar. Eram exatamente as mesmas runas que todo desperto havia visto inúmeras vezes ao se comunicar com o feitiço. Mas essa não era a primeira razão pela qual Sun Mi havia notado isso. A coisa mais incomum sobre o tablado era que, ao contrário de tudo mais dentro da torre, ele estava totalmente desprovido de crescimentos de coral carmesim. A superfície de pedra ao redor do anel estava estranhamente limpa e intocada por ele. Olhando para as runas cintilantes e para os anéis de ferro através de sua sombra, Sun Mi sentiu algo mexer em seu coração. Ele estava certo de que era a porta de entrada. Eles estavam tão perto. Enquanto ele olhava, toda a torre repentinamente estremeceu. Enormes pedaços de coral se soltaram e caíram, batendo em outros galhos, abaixo. De repente, a escuridão que cercava o exército do sonhador se tornou menos impenetrável. Lá em cima, o halo radiante de luz ficou várias vezes mais brilhante. Nepis havia alcançado o terror carmesim. Com uma expressão sombria, Sun Mi escapou de sua reverie e correu para a frente, fatiando vários golems conforme avançava. Os adormecidos assustados o seguiram, confiando seus destinos em suas mãos. À medida que mais e mais tremores percorriam a antiga torre e vários enormes pilares de coral desmoronavam completamente, eles subiram ainda mais alto e se aproximaram da vasta varanda. E então, finalmente, Sun Mi saltou e pousou em pedra sólida. Destruindo alguns golems, ele limpou espaço suficiente para que os outros o seguissem e assistiam enquanto várias outras pessoas alcançavam a varanda. Uma por uma, os adormecidos pularam do coral traiçoeiro e se juntaram a ele. Aqueles que foram os primeiros a alcançar repeliram os golems atacantes para deixar que os outros descessem. Em breve, os 100 deles estavam no mirante, e na hora certa. Poucos segundos depois, um enorme pedaço de destroços caiu de cima, pulverizando o galho de coral que eles haviam usado para chegar lá. Sun Mi hesitou por alguns momentos, observando enquanto pedaços carmesim caíam como chuva, e então se afastou com uma expressão determinada. Vamos lá. Estamos quase lá. Os restos do exército dos sonhadores abriram caminho através da massa de golems e escaparam. Correndo com toda a velocidade que conseguiam, a multidão de jovens homens e mulheres se aproximou da porta e congelou, atônita com a visão, hipnotizada por ela. Diante deles estava a esperança que haviam esquecido por tanto tempo. A promessa torturante de liberdade que os assombrava todos os dias, escondida na aterrorizante e imponente silhueta do pináculo carmesim. O caminho de volta para casa. Salvação. A maioria deles havia passado tanto tempo na costa esquecida que a ideia de poder escapar se tornou apenas um sonho distante. Mesmo quando seguiram a estrela da mudança e escolheram acreditar em suas promessas, a salvação era apenas um conceito. Uma ideia. Agora que viam isso como algo real, muitos não sabiam como reagir. Bem, Sun Mi estava lá para tornar o processo mais fácil. No que vocês estão babando, idiotas? Levantem os queixos e se mexam. Formação de batalha. Protejam a retaguarda. Feridos e não combatentes vão, primeiro, todos os outros seguram os malditos golems e depois seguem. Um de cada vez, seus bastardos. Recuperando os sentidos graças ao seu grito irritado, os adormecidos rapidamente se reorganizaram. Aqueles que ainda podiam lutar ficaram de costas para a porta e formaram uma linha defensiva, protegendo os feridos com seus corpos. Aqueles que não podiam ajudaram as pessoas em pior estado a entrar no anel de ferro. Sun Mi observou enquanto o primeiro humano era colocado no centro da porta. Um momento depois, as runas ao redor do anel brilharam com uma luz cintilante. O corpo do adormecido de repente também brilhou. O brilho fantasmagórico era fraco no início, mas então ficou mais brilhante e mais brilhante. Logo, era difícil distinguir a forma do corpo humano no centro daquela luz. Então, a luz se dissipou, assim como uma memória ou um eco, deixando nada para trás. Após todos esses anos, todo esse sofrimento, toda essa perda, o primeiro adormecido finalmente escapou da costa esquecida. Olhando através do vazio deixado pelo desaparecimento,
Sun-Ni percebeu que havia esquecido de respirar. Um segundo depois, um grito exaltado surgiu acima da multidão de humanos. A intensidade da emoção em suas vozes. Não existiam palavras para descrever a complicada, esmagadora conflagração de sentimentos queimando no peito dos sobreviventes do exército do sonhador naquele momento. Bem, pelo menos Sun-Ni não tinha. No momento seguinte, a onda perseguidora de golems se chocou contra a linha defensiva, e o próximo humano pisou no portal. Os defensores mantiveram sua posição, jogando as criaturas de coral de volta. Sun-Ni permaneceu na borda do tablado, observando a multidão de humanos. Um após o outro, eles estavam desaparecendo no belo brilho do portal, enquanto os outros continuavam a repelir com confiança o ataque dos golems. Eles iriam sobreviver. Isso significava que seu trabalho aqui estava feito. Ponto. E, assim como ele esperava, Caster não estava em lugar nenhum. Permanecendo, por alguns breves momentos, Sun-Ni olhou para o portal pela última vez e depois se afastou. Enquanto se movia através da multidão de humanos e se aproximava de sua borda, alguém de repente chamou seu nome. Virando a cabeça, Sun-Ni viu Effie. A caçadora estava carregando o corpo inconsciente de Kai em um ombro e mantendo Cassie próxima a ela sobre o outro. O rosto da garota cega estava pálido, confuso e vazio. Bobão! Aonde você está indo? Sun-Ni encarou por alguns momentos e, em seguida, sorriu de repente. Ponto. Há apenas alguns negócios inacabados que preciso resolver. Cuide-se, vocês três. Eu verei vocês mais tarde. Espero. Com isso, ele deu um passo para trás e desapareceu nas sombras. Capítulo 337. Ninguém. Convocando a asa sombria e o espinho espreitador, Sun-Ni pulou da borda do mirante de pedra. No segundo seguinte, sua adaga perfurou a escuridão e cravou-se em um ramo de coral fraturado acima. Com um puxão rápido, Sun-Ni se lançou para cima, o manto transparente se transformando em um borrão atrás de suas costas. Ao seu redor, o interior do pináculo carmesim, que permaneceu inalterado por milhares de anos, estava mudando. A antiga torre continuava a tremer e a balançar enquanto sofria as consequências calamitosas da batalha entre a Estrela da Mudança e o recipiente do Sol artificial. Vastas raízes de coral estavam se partindo e caindo, afogando o amplo espaço do pináculo com um clangor ensurdecedor. À medida que enormes lajes de coral colidiam com ramos inferiores, elas eram pulverizadas por sua vez. Movendo-se por toda essa destruição, Sun-Ni lutava para se manter vivo. Antes mesmo de chegar à raiz que havia visado, ela foi destruída por detritos em queda. A massa de coral então caiu como chuva, ameaçando enterrar Sun-Ni sob seu peso mortal. Sem se abalar, ele girou e arremessou o espinho espreitador de lado, voando para fora do caminho do coral que desmoronava. Apenas um segundo depois, Sun-Ni bateu no lado de uma raiz intacta e se impulsionou para fora de sua superfície, continuando a subir. Ele girou e se contorceu, usando o espinho espreitador e cada superfície que conseguia alcançar para evitar as lajes de coral em queda, evitar ser cortado em pedaços por nuvens mortais de estilhaços voadores, e subir mais e mais alto. Enquanto isso, a sombra pulava de uma raiz para outra, procurando por Caster. A legado era muito mais rápida do que Sun-Ni, mas estava presa ao chão e não tinha a vantagem de poder ver no escuro. Sun-Ni tinha certeza de que conseguiria alcançá-la em breve. E depois de alguns minutos tortuosos, ele inevitavelmente o fez. Emergindo de uma nuvem de poeira de coral, Sun-Ni deixou um rastro carmesim no ar enquanto pousava em uma ampla raiz em um rolamento ágil. Um momento depois, ele se levantou e ficou, em silêncio na escuridão, esperando que Caster aparecesse. Aqui em cima, nos níveis mais altos do pináculo, o caos não era tão pronunciado. Os ramos de coral que iriam quebrar já haviam caído, e os poucos restantes eram relativamente estáveis. Isso permitia a Sun-Ni prever qual rota o legado seguiria. A madeira polida e fria da máscara do tecelão repousava confortavelmente em seu rosto, escondendo suas características. Sun-Ni não tinha certeza dos recursos e conexões que o clã Li possuía, então ele optou por ser extra cuidadoso. Ele estava cauteloso quanto a alguém rastrear a morte de Caster até ele com a ajuda de uma habilidade do aspecto profética ou alguma memória estranha e poderosa. Um clã legado vingativo era a última coisa com a qual ele gostaria de lidar depois de retornar ao mundo real. E até agora, ele tinha certeza de que um dos dois iria morrer aqui, nesta torre amaldiçoada e terrível.
Essa confrontação estava muito atrasada. Ele também estava cauteloso com o próprio Castor. O orgulhoso herdeiro era muitas coisas, mas tolo não era uma delas. Havia uma chance de que ele já tivesse adivinhado o defeito de Sun-Yi há muito tempo. A máscara era seu seguro contra essa eventualidade. Vamos ver quem de nós é a melhor. Vamos ver quem de nós merece mais. Para Sun-Yi, essa luta não era apenas sobre derrotar Castor. Nem mesmo era sobre defender Nep. Era sobre derrotar o próprio mundo. Há uma vida atrás, quando ele e Castor se conheceram pela primeira vez na academia, estavam em lados opostos da humanidade. Um estava no topo, e o outro estava no fundo. Um era forte e cercado por um círculo de admiradores, e o outro era fraco e solitário. Um tinha a melhor educação, os melhores mentores, os vastos recursos de sua poderosa família, o arsenal herdado de memórias e muitos fragmentos de alma para impulsioná-lo rumo ao sucesso futuro. O outro não tinha nada. Sun-Yi sempre não tinha nada. Nenhuma família e nenhum lar, nenhum lugar para chamar de seu. Ninguém para se importar se ele vivesse ou morresse, nenhuma oportunidade, nenhuma chance. Nenhum futuro. Lançado ao mesmo inferno que Castor, ele arranhou e lutou, sofreu e suportou, sobreviveu e se aperfeiçoou através da vontade, da inteligência e de incontáveis encontros com a morte. E agora, um ano depois, ele estava pronto para reivindicar seu lugar legítimo. Ao derrotar Castor, ele iria provar de uma vez por todas que não era inferior a ninguém. Que ele não era um insignificante ninguém a ser descartado e esquecido, perdido nas páginas da história. Que ele importava tanto quanto aqueles humanos reais. Que ele era tão excepcional quanto os melhores deles, apesar de não ter nascido na riqueza e na prosperidade. Ponto. Muito mais até. Enquanto Sun-Yi esperava na escuridão, a luz de uma lanterna de memória se aproximava rapidamente de baixo. Castor estava correndo para o topo do pináculo, usando sua incrível velocidade e treinamento para evitar ser morto pelos destroços caindo. Ele já estava se aproximando quando, de repente, a luz de sua lanterna caiu sobre uma figura imóvel que ficava no centro de uma ampla raiz de coral, bloqueando seu caminho. Uma armadura escura tecida de tecido mácio, com couro preto sem brilho protegendo pontos vitais. Uma lâmina austera segurada levemente, sua ponta voltada para o chão. A máscara de madeira que se assemelhava ao rosto de um demônio temido era nova, mas ainda assim, ele não teve problemas para reconhecer quem estava na frente dele. Desacelerando e parando a alguns metros do odiado vagabundo, Castor rangeu os dentes e cuspiu. É, você. Escondido atrás da máscara, Sun-Yi sorriu. Não, não. Você está enganado. Na verdade, não sou eu. Então, inclinando a cabeça, ele olhou para o legado orgulhoso e disse, sua voz cheia de surpresa, Ei, Castor. Que coincidência, encontrar você aqui de todos os lugares. Tão inesperado. Ah, deve ser o destino. Capítulo 338, Resto dos Mestiços. Castor permaneceu em silêncio por um tempo, então olhou calmamente para a luz furiosamente pulsante do terror carmesim. Finalmente, baixou a cabeça e exalou entre os dentes cerrados. Saia do meu caminho, Sun-Yi. Sun-Yi piscou algumas vezes, então disse em um tom sem humor, ou o quê? O legado fez uma careta e o encarou sombriamente, com ressentimento. Estou tão cansado de você e de sua insolência. Por que você sempre arruína tudo? Por que não pode simplesmente conhecer seu lugar? Invocando sua bela Jean, Castor balançou a cabeça e disse, fique fora disso se valoriza sua vida. Esta é a última chance que vou lhe dar. Sun-Yi não se moveu, observando o jovem em silêncio. Não havia nada além de escuridão nos olhos da perturbadora máscara negra. Alguns momentos depois, sua voz ressoou de trás dela, estranhamente oca, ... Conhecer meu lugar? Qual é o meu lugar, aos seus olhos? H.M. Castor. O legado sorriu levemente e disse naturalmente, como se estivesse declarando um fato, fora da vista daqueles melhores do que você, com o resto dos vira-latas. O que mais? Sun-Yi se mexeu um pouco. Quando falou, seu tom era inesperadamente descontraído e amigável. Ah, não exatamente o que eu esperava ouvir. Bem, não importa. Antes de fazermos isso, posso te fazer uma pergunta? Castor rosnou. Claro. Vá em frente. Isso era algo que vinha pressionando a mente de Sun-Yi por um longo tempo. Por que você quer matar Nepis? O que é tão importante que você está disposto até a arriscar sua vida? O legado olhou sem humor nos olhos.
Depois de alguns momentos, disse em um tom estranho: isso não é algo que você, escória, jamais entenderá. Sobrevivência é tudo que essas criaturas se importam. Dever. Lealdade. Honra. Essas são as palavras que tipos como você não sabem nada a respeito. Então vou colocar de uma maneira que até mesmo você possa compreender. Ele o perfurou com um olhar intenso e disse, cada palavra caindo como uma avalanche, a chama imortal deve ser destruída. E então, sua voz ecoando, com uma profunda inevitabilidade, Caster acrescentou, ... Esta é a vontade dos soberanos. Sun Yi o encarou por um momento, imerso na atmosfera solene dessa proclamação. Alguns segundos depois, em um tom sinceramente confuso, ele perguntou, quem? Os olhos de Caster se arregalaram. Ele olhou para Sun Yi com uma expressão perplexa e depois balançou a cabeça incrédulo. Espere. Você realmente não sabe? Ela não te contou nada? Sun Yi coçou a parte de trás da cabeça. ... É claro que ela contou. Na verdade, eu sei exatamente do que você está falando. Me contaram tudo. Ninguém sabe mais do que eu sobre esse assunto, de verdade. O legado o encarou por alguns momentos, depois jogou a cabeça para trás e riu alto. Mestiço patético. Você nem sabe para quem serve. Você nem sabe quem governa o mundo em que vive. Porque eu estou desperdiçando meu tempo falando com um verme como você. Sun Yi inclinou a cabeça e disse em um tom repreensivo, aí. Isso dói. Caster sorriu sombriamente e levantou a espada. Chega disso. Estou cansado de tentar argumentar com você, tolo. Eu permiti que você se escondesse nas sombras, jogando seus jogos vulgares, por tempo suficiente. Só te permiti viver, porque não havia motivo para me livrar de você. O que? Você acha que você pode me derrotar? Que suas pequenas tramas e segredos vão te dar uma chance contra um verdadeiro legado? Sinto em decepcionar, mas eu já os descobri há muito tempo. Sun Yi permaneceu em silêncio por um momento e depois perguntou em um tom indiferente. Conte-me então. Quais são meus segredos, exatamente? O legado sorriu. Você esconde sua força e finge ser fraco. Você sai por aí contando histórias ridículas, fazendo todos pensarem que você é um lunático. No começo, eu pensei que você também tinha perdido a cabeça. Mas assim que comecei a prestar atenção, ficou tão óbvio. As constantes distrações, a fanfarronice irritante que ninguém em sã consciência acreditaria, o ato insano. Esse é o seu defeito, não é? Enquanto Sun Yi se preparava, Caster sorriu triunfantemente e disse, ... Você é obrigado a mentir contra sua vontade. Você realmente achou que ninguém veria o padrão. Você até subornou aquele amigo ídolo seu para tentar enganar todo mundo. Uma tentativa patética. Você esperava que alguém acreditasse nisso? Sun Yi o encarou por alguns momentos e então explodiu em risadas. Droga. Você me pegou. Sim, você está certo. Essa é a minha defeito. Que pessoa sã sairia por aí contando mentiras tão absurdas? Então, ele perfurou Caster com um olhar assassino e disse, ... Infelizmente, parece que estou em desvantagem nesse sentido. É uma pena que eu não tenha ideia qual é o seu defeito, né? Que eu não tenha descoberto há muito tempo, também. Caster olhou, um canto da boca virando para baixo. À luz da lanterna de memória, ele parecia bonito e confiante. Maduro. Havia uma barba curta em seu rosto e alguns fios grisalhos em sua vasta cabeleira. Escondido atrás da máscara, Sun Yi sorriu. É tão triste que eu não saiba que a sua incrível e poderosa habilidade de aspecto encurta a sua vida cada vez que você a usa, e que você reverte o efeito em seu corpo com uma memória de amuleto em forma de ampulheta. Se eu fosse mais observador. Pena que não sou. O legado o encarou com expressão sombria, seu rosto lentamente ficando pálido. Depois de um tempo, ele disse, ... Não importa. Depois que eu cumprir meu dever e voltar para o mundo real, o despertar me permitirá recuperar os anos que me foram roubados. Enquanto você, rato, ficará nesse lugar amaldiçoado para... Antes que ele terminasse de falar, uma pesada lâmina triangular voou subitamente em direção ao seu rosto. Enquanto um lampejo de indignação brilhava nos olhos de Caster, ele facilmente desviou o kunai. E se transformou em um Bohan, avançando em direção a Sun Yi com velocidade surpreendente. Invisível para olho humano,
A corda do espinho espreitador estava enrolada em duas saliências de coral, atravessando a raiz larga à sua frente. E o orgulhoso legado estava prestes a... Uma luz verde piscou pelo ar e Sun-Yi sentiu seu pulso ser puxado para trás, a tensão da corda subitamente desaparecendo. Cr. 1/10 de segundo depois, Caster estava sobre ele. Capítulo 339. Mais duro, melhor, mais rápido, mais forte. Rápido. Muito rápido. Caster se movia com uma velocidade impressionante, sua figura se transformando em um borrão. Seu defeito era cruel, mas o poder de sua habilidade de aspecto era incrível. Na verdade, Sun-Yi nunca havia encontrado alguém com uma habilidade tão poderosa quanto essa, com exceção dele e de Nepis. Até mesmo os maiores guerreiros na Costa Esquecida não teriam chance contra ele. Gema, Hef e Sezan. Todos eles teriam sido facilmente mortos pelo mortal, descendente do clã Li. Talvez apenas Arus pudesse ter lutado contra ele em igualdade de condições. Mas mesmo assim, Sun-Yi não tinha certeza. Não apenas Caster possuía uma habilidade aterrorizante, mas também era um dos espadachins mais habilidosos de sua geração. Ele também tinha todo um arsenal de memórias escondidas dentro de sua alma. Certamente, ele tinha uma maneira de lutar mesmo cego. Por isso, Sun-Yi não perdeu tempo tentando destruir a lanterna de memórias que iluminava o local. Em vez disso, ele confiou em sua espada e enfrentou o ataque de Caster com o seu próprio. Duas espadas colidiram no ar e, no momento seguinte, Caster voou além de Sun-Yi e desacelerou, eventualmente parando. Uma gota de sangue caiu da ponta de sua Jian. Sun-Yi cambaleou. Maldito seja você. A manga do manto do titereiro estava rasgada e havia um corte superficial em seu ombro. Ele havia conseguido desviar o golpe direcionado a seu coração, mas não foi rápido o suficiente para evitar ser ferido ao final. No rosto de Caster havia uma expressão sombria. Olhando para Sun-Yi, que ainda estava vivo, ele fez uma careta e cuspiu. Nada mal. Pelo menos isso será divertido. Escondido atrás da máscara, Sun-Yi sorriu. Oh, sim. Estou me divertindo muito também, obrigado. É claro que era uma mentira. Na academia, Caster havia sido a única pessoa a derrotar Nepis. Claro, todos eles eram muito mais fracos na época. Nepis também não havia usado sua habilidade de aspecto, enquanto Sun-Yi estava usando a dele para se fortalecer agora. Por causa disso, a diferença de velocidade entre os dois não era completamente letal. E ainda assim, ele era incomparavelmente mais lento. Em termos de pura habilidade física, Sun-Yi não tinha esperança de sobreviver a este duelo. Mas ele já sabia o segredo de como lutar contra Caster. Ele havia aprendido com a Estrela da Mudança, durante aquele breve e fatídico treino. Há um ano, Nepis estava em uma situação semelhante e quase derrotou seu rápido inimigo. Ela antecipou os movimentos de Caster em vez de reagir a eles, e por causa disso, sua vantagem de velocidade foi reduzida. Isso era o que Sun-Yi tinha que fazer agora. É claro que, para realizar tal façanha, era preciso possuir um entendimento intrincado das leis subjacentes do combate e um verdadeiro domínio tanto da mente quanto do corpo. Felizmente, Sun-Yi era um desses homens. Ele havia alcançado clareza há muito tempo e passava todas as horas acordado afiando suas habilidades e instintos. Sua mente havia entrado em um estado de fluxo, tornando sua percepção nítida e abrangente, seus pensamentos mais rápidos. Sua intuição era aprimorada pelo conhecimento da essência da batalha. Isso lhe dava uma chance de vencer. Um momento depois, Caster atacou. Novamente Sun-Yi moveu o fragmento da meia-noite para o lado, bloqueando a lâmina fantasmagórica verde no último momento possível. Para cima. Ele já havia começado a encadear o próximo movimento antes mesmo que as duas lâminas colidissem. Uma fração de segundo depois, o legado desceu sua espada em um golpe descendente, mirando a cabeça de Sun-Yi. No entanto, o ataque foi desviado. Estocada no pescoço. Mais uma vez, deslizando ao longo da lâmina do Tachi e mordendo o ombro de Sun-Yi. Dessa vez, a ombreira de couro de sua armadura segurou, mas por pouco. Quase instantaneamente, Caster puxou a Jian para trás e imediatamente a lançou para frente, mirando cortar a garganta do inimigo. O fragmento da meia-noite empurrou desajeitadamente a lâmina brilhante para longe, mas não rápido suficiente. Outro corte superficial apareceu no pescoço de Sun-Yi, sangrando. Maldição! Furioso, Sun-Yi tentou contra-atacar,
mas foi forçado a se concentrar apenas na defesa. Dezenas de golpes caíram sobre ele em questão de segundos, enchendo o espaçoso pináculo carmesim com o clangor do aço. Mais e mais cortes apareceram em seu corpo, nenhum deles era muito profundo ou perigoso, mas isso não os tornava menos dolorosos. Não importava o quão astutos e perfeitos fossem os movimentos de Sun Yi, ele não conseguia compensar completamente sua falta de velocidade. Meses de treinamento, centenas de batalhas, incontáveis horas gastas adquirindo insights sobre o funcionamento interno da esgrima. Caster também havia feito tudo isso, e até mais. E ele era muito mais rápido. Mas, de alguma forma, Sun Yi ainda estava vivo. Não apenas estava vivo, ele nem mesmo estava seriamente ferido. Ainda. Em algum momento, ele fingiu um bloqueio e desviou da espada de Caster. Em seguida, lançou sua cabeça vazia para frente, como se tentasse socar o legado na cabeça. No último momento, no entanto, um estilete fantasmagórico apareceu em sua mão. Apenas para ser jogado de lado por um golpe poderoso da espada Jian. Sun Yi mal conseguiu salvar seu braço de ser decepado no pulso. Poupando-lhe um olhar de desprezo, Caster rosnou, idiota. Esqueceu que eu estava lá quando a estrela da mudança te deu aquela memória. Sun Yi rangeu os dentes e atacou com austertashi, comprando um momento para se reagrupar. Acho que esqueci. Com isso, ele repentinamente jogou o fragmento do luar no legado, seguido de um golpe terrível de sua espada. Caster facilmente desviou o estilete, desviou o tachi e o chutou no estômago, fazendo Sun Yi cambalear para trás com um gemido dolorido. Por uma fração de segundo, ele ficou aberto. Seu inimigo não perdeu essa oportunidade, se transformando em um borrão enquanto avançava. A reluzente Jian brilhou pelo ar, e ao mesmo tempo, Sun Yi repentinamente girou e torceu seu corpo. Os dois quase se tocaram enquanto Caster passava voando. Um momento depois, Sun Yi estremeceu e se curvou, sangue jorrando de um ferimento profundo em seu lado. O legado se virou e sorriu cruelmente, uma ponta de satisfação refletida em seus olhos. Não tão barulhento agora, não é, verme? Sun Yi gemeu e lentamente endireitou suas costas, pressionando uma mão contra seu lado sangrando. Sua voz solta-se solene. Ah, sim. Isso. Não correu exatamente como planejado. Então, ele inclinou sua cabeça e levantou sua outra mão, encarando o objeto que balançava de uma corrente rasgada que estava segurando. De repente, a mão de Caster disparou em direção a seu pescoço. Você. Sun Yi sorriu e balançou o amuleto de ampulheta no ar. Espere. Uau! Como esse negócio chegou aqui? Caster rangeu os dentes, e a memória roubada imediatamente começou a irradiar um sutil brilho branco. Ele estava tentando dispensar o amuleto e devolvê-lo ao seu núcleo de alma. Antes que isso acontecesse, no entanto, Sun Yi pegou e apertou o punho, destruindo impiedosamente a ampulheta de cristal em pequenos pedaços. Os olhos de Caster se arregalaram. Seu bastardo! Enquanto seu grito ressoava na escuridão, os fragmentos da preciosa memória voaram para o chão, transformando-se em faíscas de luz e desaparecendo conforme caíam. Capítulo 340 Honra. Por alguns segundos, ambos ficaram parados sem se mover. No rosto de Caster, choque e incredulidade se misturavam com raiva, indignação e medo. Devagar, ele levantou a cabeça e perfurou Sun Yi com um olhar de ódio. Seu verme. Sua voz tremia de raiva contida. Bom. Raiva é bom. Qualquer coisa que o faça perder o controle é B. No momento seguinte, Sun Yi foi atingido no peito e voou para trás com um grito de dor. Embora ele tenha conseguido desviar a ponta do Jian encantado, o legado ainda o atingiu como um trem em alta velocidade. A lâmina de sua espada perfurou o manto do titereiro mais uma vez, cortando o antebraço de Sun Yi. Merda. Isso era simplesmente injusto. O manto do titereiro era uma memória de grau desperto de nível 5. De onde o bastardo tirou uma arma que podia cortá-lo com tanta facilidade. Bem, Sun Yi mais ou menos sabia de onde. Quem poderia dizer que o Jian Verde fantasmagórico não era do mesmo nível, se não superior? Os clãs legado tinham muitas memórias poderosas em seus tesouros. Ao contrário dele. Ao bater no chão e rolar, Sun Yi correu para o lado e usou o cabo do fragmento da meia-noite para afastar a mão de Caster. Ele mal se salvou de ser decapitado. Abalado, Sun Yi jogou uma quantidade de pó de coral no ar e recuou. Um momento depois,
Seu inimigo emergiu da poeira como um demônio vingativo. O maldito Jean estava mais uma vez apontado para o coração dele. Mas Caster parecia diferente. Parecia que Sun-Yi acertou em cheio em seu palpite sobre o defeito do orgulhoso herdeiro e o propósito da misteriosa memória de amuleto. Antes, Caster já parecia ligeiramente mais velho que os outros membros da coorte. O que era estranho, considerando que tanto Ifia quanto Kai deveriam ser os mais velhos entre eles. Foi isso que inicialmente chamou a atenção de Sun-Yi, porque na academia não havia tal diferença. No entanto, agora que o relógio de areia de cristal estava quebrado, o tempo parecia estar alcançando o legado. Se alguém o visse agora, poderia assumir que ele estava na casa dos 20 e poucos anos, talvez até no início dos 30. Ele ainda se assemelhava ao jovem que Sun-Yi havia conhecido há apenas um ano, mas por pouco. Em vez disso, um homem bonito, maduro e poderoso, estava atacando-o, sua pele escura ainda lisa, mas já mostrando sinais de futuras rugas nos cantos dos olhos e da boca. Havia vários fios prateados em sua barba. Contraindo cada músculo de seu corpo, Sun-Yi permaneceu firme e defendeu o golpe mortal, depois esquivou-se para a esquerda. Mais uma vez, ele estava a frações de segundo atrasado, e outro corte apareceu em seu corpo. Maldição! Com uma careta de dor, Sun-Yi esquivou-se, evadiu, defendeu e bloqueou, continuando a recuar e criar distância entre ele e Caster. Em algum momento, um rugido furioso fez seus ouvidos zumbirem. Volte aqui, seu rato! Por que está fugindo como um covarde? Escondido atrás da máscara e lutando para respirar, Sun-Yi rangeu os dentes e sibilou, não. Razão. Em particular. Na próxima vez em que ele e Caster se chocaram, o legado parecia estar na casa dos 30 anos. Agora, ele se assemelhava a um homem em seu auge. Sua forma física poderosa tornou-se ainda mais formidável, seus ombros largos forçando o metal da armadura de escamas resistente. Suas têmporas estavam grisalhas, e sua barba tinha mechas prateadas. Ele parecia o tipo de homem mais velho pelo qual as jovens garotas se apaixonariam, completamente. Sun-Yi gemeu ao sentir outra laceração surgir em seu corpo, afastou Caster e recuou. O fragmento da meia-noite voava de um lado para outro, de baixo para cima, sem parar nem por um segundo. O som do aço se fundia em um clamor contínuo e ensurdecedor. Ele sentia como se seus pulmões estivessem pegando fogo, mas não podia se permitir desacelerar nem por um momento. Um lapso momentâneo iria custar sua vida. Vamos lá. Isso não é muito pior do que lutar contra Santa. Mas era pior. Muito pior. Mesmo com a ajuda das sombras, Sun-Yi não conseguia resistir ao ataque furioso de Caster. Ele era mais forte e resistente, mas esse era o problema das armas afiadas. Elas foram criadas para fazer a quantidade de força necessária para matar alguém muito menos exigente. Um espadachim habilidoso que, dependesse da velocidade, poderia eliminar um inimigo com um toque bem direcionado da lâmina. Para alguém como Sun-Yi, Caster era um pesadelo. Se não fosse pela trama de sangue, ele teria ficado fraco e lento devido à perda de sangue há muito tempo, apenas pelos inúmeros cortes em seu corpo. E ainda assim, ele resistiu e continuou a recuar, desviando desesperadamente de um ataque relâmpago após outro. Da próxima vez que Sun-Yi olhou para o orgulhoso legado, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Um velho atacou. Seu rosto cadavérico era marcado por uma teia de rugas, e seu cabelo e barba eram completamente grisalhos. Quase não havia sinais restantes do jovem bonito que ele conhecia e desprezava há tanto tempo. Caster ainda estava cheio de poder e vigor. Sua fúria ainda era tão assassina e cáustica quanto antes. Sua velocidade, no entanto, era apenas um pouquinho mais lenta. Morra, mestiço! Com um rugido furioso, Caster desceu com o Jean fantasmagórico em Sun-Yi, que ainda estava cambaleando do golpe anterior. Desesperado, Sun-Yi ergueu o tachi em uma imitação desajeitada de um bloqueio. Quando suas espadas colidiram, o fragmento da meia-noite voou para o lado e quase escorregou de suas mãos. O pior é que Sun-Yi perdeu o equilíbrio e caiu para trás, aterrissando no chão em um monte. Enquanto um sorriso cruel aparecia no rosto enrugado do velho, ele avançou para terminar com o inimigo indefeso. Mas no último segundo, uma voz calma ressoou atrás de suas costas. A voz que ele odiava, mas conhecia tão bem. Em algum lugar atrás dele, Nepis ordenou em um tom que negava recusa, para trás.
Os olhos do Castor se arregalaram. Com uma expressão de terror absoluto, ele girou em torno de si e ergueu sua espada, pronto para finalmente enfrentar a pessoa que ele havia temido e querido matar por tanto tempo. No entanto, quando o fez, ele não viu nada além do vazio. Não havia ninguém atrás dele. Apenas uma simples pedra deitada no chão. Enquanto Castor observava, confuso, seus pensamentos lentos devido ao efeito debilitante da idade, a pedra gritou na voz de estrela da mudança: esconda-se nas sombras. Quase imediatamente, as pupilas do orgulhoso herdeiro se estreitaram. Com uma careta sombria, ele girou de volta, movendo sua espada para uma posição defensiva. Ele estava apenas uma fração de segundo atrasado. Sem fazer nenhum som, a ponta do fragmento da meia-noite perfurou sua armadura de escamas, sua carne. E então seu coração. Encarando o rosto atônito do fraco velho diante dele, Sun-Ni franziu o senho e suspirou. Castor olhou para baixo, para a lâmina que se projetava de seu peito e o sangue jorrando debaixo dela, e em seguida, pegou a Tachi com a mão. Uma careta dolorida e ressentida contorceu seu rosto pálido e enrugado. Esforçando-se para erguer a cabeça, ele olhou para Sun-Ni nos olhos e sussurrou: Você não tem. Não tem honra. Sun-Ni olhou para o velho moribundo com piedade e depois desviou o olhar. A honra, de fato. Honra. Não é apenas uma palavra que Escória Poderosa inventou para fazer jovens tolos como vocês morrerem por eles. E matar por eles. Não é uma corrente que eles enrolaram em volta do seu pescoço, para fazer de você um escravo. Castor olhou para ele por alguns momentos, tentando dizer algo, mas depois caiu lentamente de joelhos. No súbito silêncio, a voz do feitiço sussurrou: Você matou um humano adormecido, Anli Castor, sua sombra se fortalece.